Falando sobre como foi pra você ser médica, a gente queria voltar um pouquinho então e conhecer essa história. Se sempre foi um sonho, se era um sonho de criança, se era aquela coisa já de quero ser astronauta ou veterinária e não foi nenhuma coisa nem outra. Como é que era isso? A Amandinha. Nossa, a Amanda, eu sempre fui uma pessoa curiosa. E assim, a minha família, a gente mudava muito de cidade. Por causa do emprego do meu pai, a gente mudava, tipo, 4 vezes por ano. Nossa. Então, imagina só. Então, assim, por isso que eu falo. Trabalhava com o quê? Meu pai trabalhava em banco na época. Então, ele era transferido. E vocês então, iam junto? Eu tinha que... Então, assim, as pessoas falam assim, nossa, mas você se dá com todo mundo. Eu falo, gente, isso é uma vantagem adaptativa. Porque você tem que ser, eu aprendi a me adaptar. Então, assim, a parte de eu ficar fazendo piada, ser mais engraçada, assim, era porque era a maneira que eu achava de chegar nas pessoas e conseguir formar novos grupos. rápido, Meu né? pai trabalhava em banco e era muito transferido. Então... Outro dia eu tava falando, falaram, nossa, você foi nômade, que você morou em tanto lugar. Eu falei, exato, isso, é mas isso. comigo foi. Então, assim, eu sempre precisei me adaptar a situações e a pessoas diferentes. Porque você imagina só uma criança, você então deve ter passado por isso, uma criança, tipo assim, todo mundo formando aqueles laços quando é criança, de repente você chega do nada sozinha. Então, assim, eu era engraçada, eu era a que fazia pra me enturmar. Comunicativa. Esse era o jeito que eu pegava e tinha pra conseguir ir me encaixando. Então, minha família mudou muito de cidade, então eu precisei me adaptar bastante. Até que a gente parou numa cidade do interior do Paraná, que chama Douradina. Era uma cidade que era bem pequenininha, assim, mas extremamente receptiva. Eu amo a cidade. Nossa, minha história com a cidade é maravilhosa, assim. A cidade abraçou a minha família e na época tinha uns 6, 7 mil habitantes. E aí um dos vizinhos que a gente tinha, e assim, aquela cidade assim, que a gente pegava, dormia com a porta aberta, ia na rua jogar bets, entendeu? Passava o carro, a gente pegava as coisas e Bem saia tranquilo. correndo. Todo mundo Então, se conhecia. E aí o meu vizinho era médico. E o meu vizinho me levava pro hospital, às vezes. O vizinho, ele e a esposa dele me levavam pro hospital. E eu ficava sentado conversando com as pessoas. E aí a minha mãe falou assim... Já começou fazendo estágio, né, Aham, menina? já comecei desde cedo. Né? Aí a minha mãe falava assim, meu Deus, eu achava que alguém ia te levar embora. Porque você, tipo assim, quando você olhava, você estava conversando. Chega, você e tá eu mandando uma achava- triagem assim. O que você eu tá tava lá sentindo? triando, E eu achava o máximo aquilo. E aí um dia eu cheguei pra minha mãe e falei assim, eu quero cuidar de gente. Eu quero cuidar de pessoas. E eu sempre tive uma paixão extremamente por pessoas mais velhas. Porque eu sempre falava assim, pô, mãe, às vezes eu acho que as pessoas adoecem porque elas vão carregando tudo durante a vida e às vezes elas chegam uma hora que... Assim, às vezes eu sinto as pessoas mais assim... perdem contato com a família, perdem isso e começa a surgir doença. Se sentem sozinhas, né? Exato. E aí eu falava assim, eu acho que tem muito a ver com psicológicos, algumas coisas. E eu gostava muito de pessoas mais velhas. Eu ficava horas escutando histórias das pessoas. Eu ficava horas lá escutando. E eu falei, eu quero ser médica. Aí eu decidi. E na minha família não existia uma pessoa que tinha diploma. Meu Deus. Ninguém tinha diploma. Ninguém tinha conseguido se formar. Porque todo mundo precisou trabalhar desde muito cedo. E aí eu falei... E aí, nisso, eu comecei a morar nessas mudanças todas de família. E minha família falou, não, se você quer fazer, então tá bom. Com 14 anos eu fui morar em outra cidade. Sozinha? Com mais 3 amigos. Sempre dividia apartamento. Por isso que eu falei, gente, pra mim o programa era o que eu vivia a minha vida inteira. Mas eu digo sozinha, sem a família. Já Sem com a 14 família. anos. Sem a família. Porque eu consegui bolsa numa escola. E aí que era uma escola que já preparava para essa parte vestibular, pro vestibular. E aí eu consegui uma parte de bolsa, fui. Então, assim, desde os Onde você foi morar? eu fui morar em Moarama, que é no interior do Paraná também. Aí, nisso, depois, fui morar em Maringá, também, porque aí ganhava bolsa. Onde ganhava bolsa, eu tava indo. Entendeu? Porque, tipo, minha família não tinha condições de ficar pagando. Então, assim, eu falo, assim, que eu não passei fome, mas meus pais passaram para eu estudar. Então, assim, o que eles tinham era pra moradia, o que tinham era para me ajudar. E aí, então, assim, eu sempre fui batalhando, assim. Então, eu fazia outros cursos, fazia vestibular para os outros cursos, e aí passava, mas aí eu ganhava bolsa para continuar tentando medicina. Passei em medicina, quando eu me formei no ensino médio, passei em medicina, mas eu não tinha financiamento, não era pública, então eu não consegui estudar. Então, também tive isso de passar, olhar e falar, não é para mim. E aí, nisso, a minha família mudou depois para Bahia. Morei em Salvador, nômade, sou igual a você. Eu também morei em Salvador. Você morou em Salvador? Morei em Salvador em 2012. Ah, não, o meu foi muito antes, porque, né, diferença de idade nossa, né, que eu sou bem mais velha. Eu tenho 32. Eu tenho 42.
10 anos a mais. muito 10 anos a mais. gente. Mas eu também morei lá criança. Foi um dos lugares que meu pai foi. Olha E aí. eu É o amei. mesmo banco, então, certeza. Eu Não. acho que não, porque o banco já tinha morrido quando... O meu também. Era Bamerindos. Econômico. Ah, Ah, então. tá. A gente foi Mas destruindo é. bancos aí pelo Ai, Brasil. meu Deus! Parece que a nossa história se conecta nesse ponto. Parece que nossos pais Destruíram bancos pelo destruíram Brasil. bancos, Aí, então. Mas aí depois meu pai começou a trabalhar em outra empresa, acabou indo pra Bahia. E eu falo que é muito engraçado, porque... Não engraçado, mas às vezes a gente fala muito das pessoas que vêm do Nordeste tentar a vida aqui. E foi o Nordeste que abraçou a minha família. A gente fez o caminho oposto. Sabe? Às vezes assim, o pessoal vem tentar a vida... Não. A gente foi o oposto. Foi tentar a vida lá. Exato. Foi o Nordeste que abraçou a minha família. Foi o Nordeste que, tipo, deu oportunidade pra gente ter o que comer. E aí, depois, eu acabei passando... E aí foi, gente. E aí foi também. Aí financiei. Aí eu passei numa faculdade que tinha financiamento, financiei 100%. Por isso que eu falo. Às vezes a pessoa olha e fala, médica, mas não sabe o que eu passei também. Sabe? Então, eu morava num kitnet com 4 pessoas, dividia apartamento, fazia PIBIC na época da faculdade, que era para ganhar bolsa. Escrevia artigo para ganhar bolsa de pesquisa, para conseguir me manter. Então, comprava coisa e revendia, sabe? Tipo... Se virando. Ia se virando. Mas eu sempre amei cuidar de pessoas. E aí, quando eu me formei, eu me formei falando, cara, eu amo UTI, porque eu sempre gostei tanto da medicina que eu falava que eu tinha dificuldade de escolher uma área. Porque eu falava assim, eu quero realmente me sentir importante na vida de alguém. Aí, eu falei, UTI. Eu falei, UTI, ninguém para na UTI. mais porque delicado ali. E aí foi também, e eu falo que eu sou somatória de todas as pessoas que passaram na minha vida. Então, eu tive muitos amigos. Porque a gente, quando você acaba mudando muito de cidade, e eu, desde os 14, não morava com a minha família, seus amigos começam a ser sua família também. E a família deles, sua família. E os meus amigos, eles sempre me abraçaram. Então, assim, eu não tinha carro, ia de carona, eu ia isso. Então, quando eu me formei, eu não tinha carro. Então, assim, eu pegava o ônibus, demorava horas para chegar no plantão, eu chegava atrasada. E aí, uma amiga minha morava em uma outra cidade e falou assim, cara, vem morar comigo. Eu pego e vou pra residência, te deixo no plantão. Se você precisar ficar com o meu carro, você vai. Eu moro lá do hospital. Então, eu me formei e fui morar com essa amiga. Por isso. Aí morava eu, ela e o namorado. Era ótimo. A gente ficava assim, tipo, eu lá, a vela, sabe? No sofá. Exato. Eles assistindo o filme, você senta no meio. Esses dias eu até achei a foto. Tava um colchão jogado no chão, eu e ela num banquinho, assim. Mas sempre foi assim, as pessoas que passaram pela minha vida sempre fizeram muita diferença, sabe? Foram muito importantes. E aí eu fui trabalhar de UTI. E aí depois de trabalhar em UTI, eu falava, gente, eu sou a Severino desse hospital. Eu falava, porque eu trabalhei em UTI, eu trabalhei com transplante, eu precisava, eu estava trabalhando. Sabe? Sempre fui muito dedicada, assim, no Fazer que precisava. de tudo. Cara, de tudo. Eu falo assim, daqui a pouco o segurança tá me chamando pra eu ficar ali na porta. Porque tudo que precisava, eu falava, tá bom. Tá bom. E conhecia todo mundo também, né? Nossa, sempre. Então, eu sou muito realizada, assim, tipo, na parte da profissão. E é uma das coisas que pode parecer clichê, porque eu já falei isso em algumas entrevistas, mas eu acho que nada define mais da Amanda hoje, é a questão de que antes eu nasci para cuidar de gente. Antes, eu conseguia atingir as pessoas que eu encostava a mão no hospital. Hoje, quando eu falo sobre saúde, eu tenho um quadro de saúde no meu Instagram, eu alcanço muita gente. Então, para mim, é extremamente gratificante quando eu recebo as mensagens do pessoal falando assim, nossa, me mandando exame, ou me mandando assim, olha só, depois que você postou isso, eu descobri que minha mãe estava com câncer de pele. Você falou sobre câncer de pele, olha só, o laudo da minha mãe, depois que eu vi a feridinha que ela tinha, ela tirou tal dia, tal pessoa. Então, é muito bacana. Isso me torna uma pessoa realizada, sabe? Você saber que você impacta positivamente na vida de alguém, sabe? Sim. Então, por isso que hoje, às vezes, a pessoa fala assim, tá, mas você deixou de ser médica? Eu falo, eu nunca vou deixar de ser médica. Existem muitas maneiras da gente exercer a medicina. Com certeza. E hoje eu exerço de uma maneira diferente. Sim. A gente quer falar sobre esse quadro de saúde, mas vou abrir um parênteses para contar pro pessoal que ela me ganhou quando eu cheguei aqui, porque para quem não sabe, eu tô vindo direto aí do hospital, que meu pai teve que passar por uma cirurgia de emergência, que ele tava com uma úlcera que perfurou o estômago, enfim. Ontem a gente tomou o maior susto, mas graças a Deus deu tudo certo, ele está na UTI, e aí comentei com a doutora Amanda e ela já me deu todo o diagnóstico, o prognóstico, já me deu dicas, né? Já falou sobre o caso do meu pai, o que acontece, o que vai ser o pós.
E eu fiquei muito feliz, falei, nossa, eu dei um oi, ela me deu uma consulta grátis. Como é que eu pago, né? Então, obrigada por Não, ter grátis que ela falou que era grátis? Ai, Eu meu não- Deus do céu. Calma aí, O Pix vai O cair, Pix, Amanda. Fica eu tranquila. vou mandar o Pix. Calma aí. Obrigada, porque me tranquilizou muito, sabe? Assim que eu cheguei, a gente já conversou sobre isso, que é uma parada muito delicada, Com né? certeza, porque é isso que eu falo. Isso é uma das coisas que também me fascinava muito na UTI, porque nunca é só o paciente. É uma família. Eu amava conversar com a família. Eu amo, porque assim, eu falo que todo paciente que tá ali é o amor de alguém, né? E às vezes o paciente ele não tem ideia do que está acontecendo, mas a família tem. E você mexe com toda uma estrutura. Por isso que eu sempre gostei muito de conversar. Por isso que o que eu podia fazer, não estava entendendo seu pai, mas assim, explicar para você o que poderia vir a acontecer, o que eu achava que era interessante de fazer. Como ajudar. Como ajudar, eu acho que é muito bacana. Porque às vezes os profissionais de saúde focam muito no paciente e esquece que tem toda uma estrutura por trás. Quando o paciente chegar em casa, é você que vai dar esse suporte. Então a família também precisa Tem todo disso. um cuidado, né? Exatamente. É verdade. Para ser uma rede de apoio. Assim. Exatamente.